Alô, amigos, entrevista coletiva de Wagner Mancini após o empate do Ceará por 1-1 contra o Goiás. Olha o que ele falou. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que a gente queria sentar aqui e falar de uma vitória. O Ceará teve oportunidades para isso, foi o time dominante durante todo o jogo, né? Sofreu um pouco porque acabou saindo atrás, aí ainda teve o pênalti que o Richard defendeu, mas é importante frisar que esse ímpeto por buscar a vitória, ele existiu mesmo quando a gente perdia o jogo. A equipe não desistiu em momento algum de atacar, de ser agressiva, de ser vertical, e eu acho que isso, de certa forma, tem que ser valorizado, porque, embora a gente não tenha alcançado o objetivo, a gente mostrou que o Ceará ficou muito incomodado de não estar vencendo a partida, né? Nós até tivemos boas chances que foram desperdiçadas, mas acho que dentro de um conjunto todo, o Ceará fez um bom jogo, com números realmente bons, mas acabou, ora pecando na sua finalização ruim, ora o Tadeu defendendo, que fez uma ótima partida também. E eu acho que foi apresentado a nós o que é a Série B, né? O nosso adversário é uma equipe que caiu no ano passado, que remontou sua equipe, que tem um orçamento bom também e que dificultou bastante, né? Uma equipe jovem que está em formação, mas que dificultou, e eu acho que hoje a gente já sabe muito bem aquilo que vai enfrentar no campeonato dentro dessa Série B, que está cada ano mais equilibrada. Mancini, boa noite. Boa noite. O Ceará criou muitas oportunidades, até de fato mereceu a vitória em grande parte da partida, mas depois de algumas alterações, a gente viu que o time do Ceará, apesar de continuar para cima, sempre você circula nessas mesmas mudanças, né? Aí eu queria te perguntar em relação ao quanto essa janela acabou por conta do transfer te atrapalhando o seu planejamento, e também eu queria saber um pouquinho em relação, além disso, um pouquinho em relação também a essa parte de qual o seu planejamento para lidar com essa situação. Eu sei que a janela de agora não era uma janela para revolucionar o elenco do Ceará, obviamente, era só umas questões pontuais, mas você agora ganhou mais 2 reforços, queria que você falasse um pouquinho deles e dessa perspectiva da relação do transfer ban. A gente não teve muito tempo, né? A verdade é essa, né? Porque a partir do momento em que foi liberado, a gente tinha menos de 2 dias, então por isso a dificuldade. Muita gente que estava contactado acabou não sendo efetivado em função do tempo. Sobre as substituições, é óbvio que sempre que a gente empata, a gente fica pensando, por que não fez isso ou aquilo? Isso é normal para todo mundo, não só a gente que está ali vivendo a partida, mas aqueles que estão acompanhando também. Acho que fulano entraria melhor, ou Beltrano, enfim. São momentos onde a gente tem que entender que a gente buscou a vitória o jogo inteiro, então as substituições foram muito em cima disso. Achei até que nas substituições do segundo tempo, em algum momento a gente perdeu um pouco da nossa organização, que foi retomada depois de 6, 7 minutos. E o que também pode acontecer dentro do jogo, porque sempre que você faz alguma alteração, você ganha de algum lado e perde de outro. Essa é a verdade. E eu acho que a gente perdeu ali alguns minutos que poderiam ter sido melhores aproveitados, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que esse é o elenco do Ceará e que eu tenho que fazer de tudo baseado nessas peças, né? Não dá para sair inventando. Nós tínhamos um adversário do outro lado de qualidade também, que nos molestou muito pouco ao longo de todo o jogo, porque o Ceará foi vibrante, foi guerreiro, foi competitivo. Isso tudo a gente tem que entender, tem que enxergar dentro de uma partida de futebol. Os reforços, eu gostaria de falar um pouquinho mais à frente, porque hoje eu estou muito com o jogo na cabeça. São 2 jogadores que vêm, obviamente, para nos ajudar muito. Um é um construtor nato de meio campo, né, que tem uma técnica apurada, que vai nos ajudar muito, principalmente como no jogo de hoje, onde a gente tinha que ter uma saída rápida de trás. O goleiro já era uma necessidade nossa após a lesão do Fernando Miguel. Mancini, boa noite. Luiz Eduardo. Boa noite.
TV Editora Dinâmica. Saúde para você e a família, Mancini. Obrigado. Igualmente. Com relação à atuação da equipe, Mancini, a gente percebeu realmente o Ceará intenso. Hoje o Ceará, eu diria até que ele jogou intenso o primeiro e o segundo tempo. Foi uma equipe que buscou sempre o ataque. Mas aí um campeonato desse é muito complicado, né? Você pega aí o Goiás, que é uma grande equipe, mas até o Mirassol fora. Como é que o Mancini avalia aí o Ceará hoje? Já pensando no Mirassol, que é um jogo também muito difícil. O Mirassol é uma equipe... Desculpa. O Mirassol é uma equipe que vem bem nesses últimos anos, né? Que tem um orçamento enxuto. Ela é uma equipe bem estruturada, que tem um centro de treinamento bacana, eu conheço, inclusive. E é um time que vem se modificando muito pouco nos últimos anos. Então, isso faz com que você tenha, dentro dessas equipes que se modificam um pouco, um padrão de jogo já elaborado. E sempre que você vai enfrentar uma equipe assim, você tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de adversário, ele torna o jogo sempre muito perigoso, porque ele já tem algumas coisas que são massificadas ao longo do tempo. Mas o Ceará na Série B ele vai jogar dentro e fora de casa da mesma forma. A gente vai, logicamente, respeitando o Mirassol, assim como nós vamos respeitar as outras equipes também, mas a gente tem que implementar uma maneira de jogar que seja aquela que o Ceará quer para poder voltar à Série A. Um time agressivo, um time vertical, um time que faça essa intensidade citada aí em todas as partidas, porque isso pode nos dar uma certa vantagem também, porque você machucando o seu adversário ao longo do jogo, você tem mais oportunidades sempre de vitórias. Tem entrevista coletiva de Wagner Mancini após o empate do Ceará frente ao Goiás por 1-1, estreia do Ceará na Série B.